Olá, ouvintes da Liderágil. Aqui quem fala é a Carol. Eu sou do marketing da Agilidade e hoje estamos aqui com a Andressa Muito prazer. e com o Thiago. Olá, tudo bem? Prazer. Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo para quem está participando de um processo seletivo. Então vamos falar sobre da seleção à contratação. O que faz um candidato se destacar no processo seletivo? Então, para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho da carreira de vocês, por que vocês escolheram o recrutamento, como que é um pouquinho do dia a dia de vocês. Então eu decidi atuar como recrutadora, né, para conhecer as histórias ali das pessoas e ali tá encaminhando elas ao mercado, né, abrindo uma porta ali, incentivando ela a almejar o objetivo dela que ela busca, né. Eu acho que nada é mais prazeroso do que você dar um sim para um candidato competente, assim. Eu acho que a gente como recrutador, acho que é meio que a nossa missão, assim, né? Na verdade, até eu, como no marketing, às vezes recebo bastante mensagem das pessoas, né? E recebo mensagens, que a pessoa tá procurando emprego há muito tempo, como que a gente pode ajudar ela. Então, é um setor que mexe com a vida das pessoas, né? Sim, é um sentimento muito bom, assim, quando a pessoa é contratada. Porque na entrevista, muitos acabam passando muito da história deles e a gente acaba meio que abraçando e quando a gente manda pra empresa, a gente até fica um pouco na torcida, assim. Bem legal. E como é que vocês chegaram a ser recrutadores? Assim, foi algo que vocês sempre quiseram? Foi indo e daí vocês acabaram nesse setor? Como é que foi? Eu iniciei na área da administrativa, então eu gostava dessa parte, onde eu tinha ali o contato, né, com os analistas, o pessoal do RH, então eu sentia que aquilo me chamava atenção. Então foi onde eu acabei me descobrindo para a faculdade, né, almejei meus objetivos e hoje me encontro na posição como analista. Eu meio caí mais de paraquedas. Eu faço psicologia e, assim, eu comecei num estágio, eu fui contratado, tava buscando um estágio, qualquer estágio na área de psicologia, e eu acabei caindo no recrutamento e seleção. Tive uma experiência ótima, vi que gostava e fui seguindo. Eu fui de assistente, hoje jornalista e tal, aí fui seguindo, assim, gostei bastante. E como é que é o dia a dia de vocês? Assim, é muito corrido? É muitos candidatos, imagino? O nosso departamento ali, a gente tem dias que fecha 70 vagas num dia. Então, a gente tem um fluxo muito alto de contratações, né? Contratações diretas, contratações também de recrutamento e seleção, né? Que são ali pelo Thiago, que ele faz ali as contratações. Então, assim, por mim, são diretos, né? Faço as divulgações das vagas, faço as triagens. Aí, por parte também, já entro em contato com os candidatos, faço a entrevista. Então, é muito rápido. Né? Mas a gente deixa ali a esperança para a pessoa, né, buscar almejar aquela porta. Então, o resultado final é a nossa torcida para que aquela pessoa seja aprovada. Então, com as experiências, objetivos, as qualificações, então a gente busca ali analisar os currículos pela manhã, eu pelo menos, né, analiso os currículos, faço contato com os candidatos e qualificados e a gente já parte para a entrevista e o final ali conta com ele, né, com a aprovação final. A minha já é minhas vagas são um pouquinho mais devagares, são algumas vagas mais estratégicas, então a gente precisa ter uma seleção um pouquinho mais rigorosa dos candidatos, fazer uma entrevista um pouquinho mais técnica, perguntar das competências dele, determinadas áreas exigem algumas perguntas diferentes, então... Mas continua sendo muito corrido. Sim. Então por dia eu faço ali umas 20 entrevistas, 15 entrevistas por dia, é bem corrido. Mas, no geral, não é muito diferente não a questão da rotina. A gente passa pro cliente, o cliente aprova o candidato e assim vai indo. Até uma dúvida que chegou no marketing, quando eu abri uma caixinha de perguntas, que era se a gente analisava todos os currículos que chegava, assim, né? Sim. Porque eu acho que tem gente que tem a impressão que manda o currículo e acaba não tendo um retorno e acha que é porque a gente não vê os currículos. Então, eu recebo, assim... em média, mais de 100 mensagens por dia. E como eu preciso fazer uma análise mais rigorosa, mais técnica do currículo, acaba que às vezes eu fico ali 5, 6 minutos no currículo, que é bastante tempo, dado a demanda. Então acaba que nem sempre eu consigo ver. Às vezes eu vejo e acabo não respondendo porque é muita coisa. Eu tento sempre responder o máximo que dá. Mas realmente é uma rotina muito corrida em relação a isso. É muito candidato para vocês, eu nem consigo Sim, imaginar. é a mesma coisa, né? O nosso é uma correria do dia a dia ali, das 8 da manhã e 6 da tarde. Então, é um fluxo muito intenso de entrevistas, análise de currículo, triagem, abertura de vagas. Então, assim, é uma loucura, né? Mas é algo muito produtivo. Então, no final, a gente fica muito feliz com
as pessoas sendo contratadas, né? Colocando um sorriso no rosto de alguém que está em busca daquela oportunidade ou que até mesmo não encontra uma saída. Então, hoje o recrutamento, para mim, né? E acredito que quem faz parte disso acaba se tornando assim, a gente ser uma oportunidade, né? Abrir uma oportunidade, entregar ali, né, uma oportunidade para a pessoa, né, engrenar o mercado novamente. E que muda Exatamente. a vida, né? Isso. Com certeza. E já puxando um gancho, essa questão dessa primeira triagem, o que mais chama a atenção de vocês do currículo? É um currículo bem estruturado, né? Bem claro, objetivo, ali com as experiências, as qualificações. Cursos, né, chamam hoje muito atenção, né, o que a pessoa fez, o que ela cursou, qual área que ela busca, né, então hoje eu olho muito os currículos assim, vamos usar um exemplo aqui, a pessoa ela é enfermagem, né, que muitos ali encaminham também para várias, né, muitas pessoas estão desesperadas atrás de emprego e encaminham, então assim, elas têm o curso ali, um currículo elaborado, bem claro, objetivo no que ela quer, né, e isso faz total diferença, porque isso nos ajuda também a não perder tempo colocando as pessoas nas vagas certas, né? Então a gente consegue ali identificar o perfil da pessoa, né? Mais claro possível. Eu acho que o que chama atenção é, como ela falou, um currículo estruturado. E o que eu sempre falo para todo mundo que pergunta, menos é mais. Então, algumas pessoas colocam muita informação no currículo, aí fonte muito grande. Então, assim, um currículo claro, simples e direto. A informação do trabalho, o que fez, formação, As coisa assim. experiências, né? Evitar colocar até foto, né? Hoje muitas empresas não pedem a necessidade de foto. Por isso que a gente já pede ali o LinkedIn, já tem o LinkedIn no currículo. Então é muito importante ter o LinkedIn, porque hoje ele é a capa principal ali, né? Vamos dizer assim, a folha de rosto vamos dizer, é um livro aberto da sua vida, né, profissional. Então, isso faz total diferença ter o LinkedIn atualizado, suas qualificações, sempre estar buscando, né, o conhecimento a mais faz total diferença ali na hora da contratação. E tem alguma coisa, assim, um erro que já faz vocês descartarem um candidato nessa triagem? Tem questão de a pessoa não acabar descrevendo as atividades que ela fez. Então, vou imaginar que eu estou buscando um operador de empilhadeira, vamos imaginar. E tá lá as atividades dele. A conferente. Tem alguns conferentes que fazem operação de empilhadeira, mas eu não tenho como saber se ele não me descrever. Então, às vezes, o cara tem 10 anos ali na empresa, só que na correria do dia eu vejo 3 pessoas que têm experiência lá com empilhadeira. Eu vou selecionar essas 3 e vou acabar descartando um bom candidato porque ele não colocou as informações. Então, eu sempre falo, coloca palavra-chave ali, coloca o cargo, aí coloca operador de empilhadeira, conferência de nota fiscal, porque fica muito claro pra gente, principalmente numa seleção mais técnica, o que a gente está buscando. Até pelo filtro automático, dependendo da plataforma que usa, ele já filtra e já vai pro negado. Então, isso até é uma atenção para o pessoal. Isso faz total diferença, né? A pessoa colocar, descrever e, assim, ser claro também do tempo que ela ficou ali naquele emprego. Então, hoje a gente pergunta, assim, as pessoas, elas têm até medo, né, de falar ali o tempo, porque às vezes ficou o período temporário, que até nós mesmos trabalhamos, né, com a mão de obra temporária, ela ficou o período de 90 dias e não foi efetivada, ou até mesmo 3 meses, né? Então, isso faz total diferença ser claro. E por que saiu, né? Ser claro, o mais objetivo possível, assim, para não acabar degrinando a empresa, né? E aos colaboradores que em si trabalham lá. Então, isso faz total diferença. E você falou um pouquinho que já faz uma pré-triagem, é uma ferramenta... Uma ferramenta específica lá. Mas tem algumas empresas que utilizam até inteligência artificial, que já fazem essa triagem inicial, né? E eu já senti isso, e acho que tem muita gente que sente também, que por algum motivo não consegue passar em processos seletivos assim. Eu não sei se vocês têm alguma dica também para essas pessoas, o que eles podem fazer, talvez, para conseguirem avançar. Eu sei que não é meio o método da agilidade, mas acho que é interessante. Eu já estudei um pouco sobre isso, porque depois que eu fiquei desempregado, eu falei, cara, não é possível que eu não consiga passar em nada. Então eu fui atrás para saber, né? Exatamente. Eu fui atrás para saber, e muitas inteligências artificiais, elas analisam o currículo de uma maneira onde a maioria das pessoas às vezes estruturam de maneira que
faz com que a inteligência artificial não consiga ler o currículo da melhor forma. Então, vamos imaginar que, vou usar esse aqui de exemplo. Tem 2 colunas. A inteligência artificial sempre vai ler daqui para cá. Então, aqui, Thiago Alves, operador de empilhadeira, e vai lendo as informações meio atropelado e acaba que ele não consegue criar uma linha de raciocínio. Aí nessas, às vezes, até na formatação, às vezes a pessoa usa outra plataforma, além do Word, assim, e acaba, na hora dela ler, ela não consegue ler, ela já descarta automaticamente. Então tem um currículo meio de uma única, assim, do jeito que tá aqui, uma estrutura bonitinha, e colocar palavras-chave no currículo. Então, usa uma plataforma, operador de telemarketing, o cara usava uma plataforma X. Mesmo que não seja muito utilizado pelas empresas, coloca, porque às vezes isso é um diferencial para determinada vaga. Então, tudo que você fez na sua empresa, todos os sistemas que você usou, todas as competências que você desenvolveu até de soft skills, eu acho que é importante colocar, porque tudo isso conta muito. Exatamente. E faz total diferença, né? Você colocar as informações mais claras e objetivas ali, para que a inteligência artificial, ela entenda o que você está buscando, né? Porque com clareza é a mesma coisa a gente falar que você me passar uma informação e eu não entender. Então, a inteligência artificial, ela é logicamente isso, né? Vamos dizer assim. Então, isso faz total diferença. Ser claro, deixar o currículo, né, com mais detalhes possível para que ela ajude, né? Para que essas informações ajudem você a alcançar a vaga tão desejada. Mas que sejam detalhes, desculpa. Não, Exato. Mas que sejam detalhes objetivos. Exato. Né? Porque acho que claros, tem muita né? gente que usa a inteligência artificial para fazer algumas coisas do currículo. Isso. E meio que Acaba só que- enche de informação inútil e Exatamente. não Muito leva pra nenhum detalhada, lugar. né? Exatamente. Não é claro, né? Não tem um objetivo ali em relação à função, às profissões anteriores, né? As qualificações anteriores. Então, muitas palavras X ali, Y ali, acaba que não se encaixa com o que ela estava, né? Ou até então cursou, ou trabalhou então. Muito ser objetivo, né? E, por favor, quando for colocar o nível de inglês, nível de alguma área, não coloca o pontinho, não coloca uma barrinha. Isso, na hora da avaliação Exatamente. da IA, ela vai descartar para você, ela vai ver. Inglês? Não tenho nenhuma informação, então vou deixar quieto. Então, escreve. Até pro recrutador, na verdade, ter uma noção melhor. Uhum. É melhor estar escrito Porque do daí que a as barrinha eu não barrinhas, sei né? o que tá meio para baixo. Eu não sei se é um intermediário, não sei se é um básico, aí complica. E assim, durante as entrevistas, tem algum erro já que quando vocês percebem, vocês já meio que já sabem que esse candidato não vai pra frente? Como é que é? Olha, pra mim, assim, que os candidatos que eu, né, entrevisto, tem uns que têm muitos autoconfiança, né? A autoconfiança, ela pode... eu sei fazer, né? Eu, naquela empresa, eu era X hipermaster. Então, a sua autoconfiança, né, ao extremo, ela acaba sendo um defeito. Então, você sabe, mas você pode estar a melhorar, né? Não que você sabe tudo. Então, a autoconfiança, né, persuasão, eu sei fazer isso porque eu naquela empresa implementei um sistema X, né? Então, claro que você criou aquilo, você deu raiz àquilo, mas não significa que por você ter implementado aquele sistema, a empresa só é aquilo porque você fez. Então, você ser autoconfiante demais acaba sendo um defeito. Eu, assim, tem muitas coisas que... parte comportamental que as pessoas às vezes erram por bobeira mesmo, não por... porque uma pessoa... Mas é que realmente erram nesse sentido, por exemplo, fala mal da antiga empresa. Isso, assim... a gente sabe que o mercado de trabalho não é perfeito, né? Mas você tá num momento onde você precisa se vender, aí você, às vezes, muitos candidatos com a maior parte do tempo falando mal da outra empresa em vez de se vender. Eu sei mais da empresa que ele falou mal do que dele mesmo. Aí isso dificulta muito essa questão que a Andressa falou da autoconfiança. Existe uma linha muito tênue entre a autoconfiança e o arrogante. Então, é muita forma que você comunica. Eu acho que a pessoa ser comunicativa, assim, faz total diferença na entrevista. O cara vai lá e fala, não, porque se eu tirava de leite, isso era fichinha pra mim, isso é mole. Aí quando o cara responde isso de uma maneira, então, eu desempenhei essa função, essa aquilo, consegui implementar isso na função, então eu acredito que eu esteja dentro da vaga. Muda totalmente. A forma como você fala já é diferente. A colocação, né? A colocação, exatamente. É como
às vezes, quando a pessoa tá muito autoconfiante, ela acaba colocando um pouco pra baixo até as atividades da vaga. Não, isso aí é mole, isso aí é tranquilo, isso aí não é nada pra mim. Isso aí... E querendo ou não, isso... Pra gente que tá fazendo entrevista pra empresa, às vezes pode ser visto com maus olhos. Eu ia puxar um gancho. Vocês falaram dessa linha tênue, né, entre a arrogância Sim. e a autoconfiança. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Como é que a pessoa... Porque a pessoa, numa entrevista, ela tem que se vender, né? Uhum. E não é fácil. A gente fala por Sim. experiência própria que não é fácil se vender. Tem Uhum. gente que nasceu com o comercial na veia, mas assim, não... Uhum. É muito difícil, assim, você se vender sem fazer com que a pessoa... É isso, você tem que fazer com que a pessoa engula, tipo, as coisas que você falou. Tipo, que ela aceite, que ela consiga compreender o que você tá falando de uma forma, assim, humilde até, né? Então, assim, pra vocês, tem alguma dica? Como é que a pessoa consegue se vender sem passar essa arrogância? Olha, eu acho que para nós hoje, né, do recrutamento e seleção, que estamos no dia a dia ali, a gente lida com pessoas que têm ensino superior a pessoas que têm o ensino fundamental, né, incompleto. Então, vamos dizer assim, a mudança de perfil, né, ela é árdua, é bem... Então, assim, vai ter uma hora que eu vou estar fazendo um supervisor, um superior, né, um candidato com superior de engenharia, né, para uma vaga de, vamos dizer assim, um salário menor. Então, é difícil, a pessoa tem que saber, tem que ter humildade, né, tem que saber se vender, tem que ser claro nas informações, né, sempre ter ali objetividade nas palavras com que vai falar. Então, para mim, eu acredito que seja isso. Porque eu vejo um problema muito, principalmente do pessoal ali entre 20 e 25, assim, eles não têm comunicação nenhuma, eles não sabem se vender, eles não conseguem passar o mínimo de confiança, ou eles têm tanta confiança que é demais e o currículo deles, você olha e você, putz, não sei se bate a personalidade, né? Então, acho que é realmente aquilo que eu tinha falado, é questão de você saber comunicar, você saber falar, você, em vez de falar, isso é fácil pra mim. Eu já desempenhei esse tipo de atividade, fiz isso, inclusive fiz tal projeto, fiz tal coisa, fiz isso. Você ser confiante no que você fez fica claro pra gente. Você não precisa falar, isso é mole, isso aí pra mim é tiro de letra. Se você disser certinho, com confiança, sobre o teu trabalho, a gente consegue perceber quando você tá sendo confiante. Então, eu acho que ter postura e falar com confiança é a chave. Uhum. E nervosismo, assim, é algo que vocês sentem bastante dos candidatos? Como é que é essa Tem questão? bastante. Tem, e é normal, né? Acho que faz parte, a pessoa tá nervosa, ela tá desempregada, tem gente que tá 1 ano desempregado, 2 anos, 6 meses, então a gente precisa ser muito compreensivo em relação a isso, tanto que eu sempre tento quebrar o gelo, já deram risada, porque eu sempre tento fazer alguma coisinha, né, pro candidato dar uma risada no começo, pra ele ficar mais tranquilo, porque a gente sabe que pra gente é mais uma entrevista, mas pra pessoa que tá ali, os próximos anos dela, assim, dependem daquele momento. Então, eu sempre tento deixar a pessoa muito tranquila, a gente entende a questão do nervosismo e tudo mais. Mais confortável possível, né, para que ela... Hoje a gente trabalha ali com o recrutamento online, então fazemos as entrevistas com os candidatos online, então eu pelo menos, né, como analista, tento ali passar para os candidatos da maior clareza possível em relação às entrevistas, a como ele vai se portar, inclusive, né, uma dica, antes, né, como... Tem muitas empresas que estão aderindo a recrutamento online, que se preparem antes, que os candidatos venham a se preparar, né? Tenham ali em mente que ela vai estar em uma entrevista, então ela vai estar se vendendo, é aquilo que a gente falou, ela vai estar se vendendo a uma empresa. Então, de certa forma, uma forma dela falar, a vestimenta, a forma dela se apresentar, então faz total diferença, né? Mesmo sendo online, muitas pessoas hoje em dia vê o online como, eu vou fazer deitado e pronto, acabou. Então, isso faz total diferença. Lembre-se que é aquilo, né? Você está online, mas a empresa, ela vai, de certa forma, vai trazer você para o presencial, você vai trabalhar ali com ela. Então, é a atitude, né, nos detalhes que a gente vê.
Então, isso faz total diferença. Já seria uma primeira impressão, né? Exato, Uhum. isso. E essa primeira impressão... Vou falar de novo, porque eu me embolei. E essa primeira impressão, ela é determinante, assim? Tipo, o candidato que não começou muito bem a entrevista, ele consegue reverter isso durante? Consegue. Muitas das vezes consegue, né? Isso vai da entrega da pessoa. Vai dela contornar a situação. Saber ter o jogo de cintura. Ah, não deu certo. Eu não consegui me apresentar bem, mas espera lá. Então, eu vou apresentar as minhas qualificações, apresentar as minhas... apresentar as minhas... Gente, eu esqueci. Competências? Competências anteriores, né? Apresentar as minhas competências anteriores, para ali até então o recrutador ver de certa forma que ela errou no início, mas contornou aquela situação com excelência, né? Então, se vender, afinal, para que aquela impressão fique, né? Aquela boa impressão no final. E acho que na maioria das vezes, assim, é o que acontece. A pessoa começa meio nervosa, meio truncada, você vê a pessoa mais retraída, fala pouco, às vezes gagueja, e assim, tá tudo certo. E eu acho que, inevitavelmente, a pessoa vai pegando um pouquinho mais de confiança na medida que vai se sentindo confortável. Então, isso só tem como reverter, como na maioria das vezes acontece meio de forma natural, assim. E, Andressa, o que pesa mais na escolha de um candidato? A formação acadêmica, as suas experiências ou os soft skills? A experiência, né? O que conta é a experiência, porque hoje o mercado, ele tem ali o peso da formação, mas hoje, se você não tem experiência, né? Muitas pessoas ali entram como estagiário para ganhar experiência, então hoje a experiência conta muito. Depende da vaga, como ela falou, tem vaga que é muito necessária a experiência, mas as soft skills hoje eu acho que cada vez mais estão tendo ganhando, mais importância. Sempre eu já tive algumas experiências com vagas que tinham 2 candidatos, um muito bom com muita experiência, com anos, assim, experiência, uma pessoa que não tinha tanta, mas na entrevista desenrolou muito bem, mostrou bastante confiança, e essas pessoas serem aprovadas. E a outra que talvez pecasse alguma coisa ali na parte comportamental, acabou sendo reprovada. Então, a experiência sempre vai ser um fator determinante. Primeiro, assim, eu acho que a experiência é meio que a porta de entrada e a soft skills é o que vai determinar se você vai realmente Exato. ser aprovado ou não. Porque tô entre 2 candidatos. Tô entre a Andressa e a Carol. Então, assim, putz, qual será que vai ser selecionada? Pô, mas a Andressa comunicou melhor, senti mais firmeza, assim, nela, assim. Eu acho que vai ser com ela. Geralmente, na decisão final, o que vai valer é a soft skill, na maioria das vezes. E já teve algum momento que vocês tiveram muita dúvida entre 2 candidatos? Ou vocês sempre têm a tendência de ir mais para um do que para outro? Quer responder? Pode falar você. Então, eu acho que eu já tive algumas dificuldades, assim, entre 2 candidatos, assim, bem difícil. Sempre a empresa que escolhe, né? Mas eu sempre tento fazer pô, será que qual que vai passar? Eu sempre meio que aposto em um, né? A gente vai pensando, acho que vai ser esse aqui, não sei. E, geralmente, o que é fator determinante, como eu falei, é soft skills. É muito difícil decidir quando os 2 candidatos estão muito pau a pau. Mas, como eu falei, eu acho que, no fim das contas, se a pessoa tiver algum nível, alguma experiência, vai contar a soft skill. Exatamente. Porque se a pessoa demonstra vontade de crescer dentro da empresa, mostra o que eu mais vi. Uma pessoa que trabalha faz 10 anos no mesmo cargo. Uma pessoa que foi 1 ano como assistente, aí 2 como analista e 1 ano como supervisor. Aí para um cargo de supervisão. A tendência, dependendo das soft skills dessa pessoa que foi na escadinha bem rápido, geralmente as empresas escolhem ela, porque é uma pessoa que ainda tem que estar com gana ainda de crescer dentro da empresa, né? E não aquela que está estagnada, né? 10 anos na mesma função, né? Não que muitos fiquem, mas a pessoa também ela acaba se acomodando, né? De certa forma, é essa a função que eu vou fazer para os meus 10 anos de vida ali, o restante, né? Até eu me aposentar. E isso faz total diferença, você buscar mais, né? Você ser engajado, né? Ser determinado, ter um objetivo, né? Se hoje eu me encontro na posição de analista, eu busco ser gerente. Então, eu vou lutar por isso, né? Então, agora eu me acomodar como analista, ficar 10 anos numa posição, acaba sendo cômodo, né? Então, isso a empresa acaba vendo ali a tua
é a tua vontade, né, de crescer. Então, isso faz total diferença. Mas é algo que é sempre bom também, acho que vocês devem perguntar pra pessoa, né? Tipo, Sim. o motivo, né? Sim. Às vezes pode ser até uma questão de que ela não teve oportunidade. Ou que Sim, aconteceu total. alguma Tanto coisa, que né? muitas vezes, entrevistando candidatos assim, mas qual que foi o motivo da tua saída? Porque não tinha oportunidade de crescimento na outra empresa e eu decidi ir para essa, que era um cargo menor, para poder tentar crescer. E isso eu, pelo menos, vejo sempre com muitos bons olhos, assim. Tem empresa que gosta de pessoas mais estáveis, tem empresa que gosta de pessoas estáveis que vão ficar 20 anos num cargo. E tá tudo certo. Tem gente que é mais estável mesmo e tá tudo bem. Mas na maioria das vezes querem alguém que sempre queira ter uma progressão, Uma né? A gente sempre ganância, né, de pergunta. crescimento, né? Uhum. Ambição, na verdade. Isso é ambição, a palavra certa, né? E no pós-entrevista, o que o candidato ele pode fazer para chamar a atenção do recrutador ou para se mostrar mais... Não. Quarta gravação. E no pós-entrevista, o que o candidato ele pode fazer para fortalecer a candidatura dele? Quer responder? Tá, depois da entrevista, eu acho que tem muito no pré, questão de você ser proativo, sempre responder meio rápido, assim, porque vagas assim melhores, a tendência é que feche mais rápido, porque vem mais gente atrás, né? Então a pessoa ser proativa ali no pré, mas no pós talvez seja agradecer pelo contato, estou à disposição. Sinceramente, não tem muito mais o que fazer depois da entrevista, né? A entrevista geralmente costuma ser o ponto final, mas assim, se você mandando uma mensagem, agradecendo, coisa assim, eu acho que é uma boa forma. E eu acho que vai também do contato, né, com a pessoa, né? Do recrutador com o candidato. Então, hoje, se eu estou fazendo para uma entrevista para a empresa X e essa empresa, ela gostou daquele colaborador, daquele candidato, né, futuro colaborador, o que eu entendo por si, que muitas das vezes nós recrutadores, a gente acaba entregando ali a vaga para a pessoa já. Então, eu por muitas das vezes fiz isso, então, tipo, eu achava aquela pessoa ideal para vaga, né? E acabava dando dicas, então procurar encaminhar um e-mail, né, de agradecimento, porque você acaba deixando ali a sua marca, você mostra que você está interessado, como o Thiago falou, até mesmo hoje o WhatsApp, então é muito prático, você encaminha, porque hoje as empresas atuam com o WhatsApp também, né, então para você ter um contato e ser, né, humilde ali, agradecer, conhecer mais da empresa, porque caso você tenha uma outra seleção, uma outra etapa, você acaba sabendo mais e desenvolvendo ali na hora da entrevista, e às vezes por conhecimento você acaba sendo aquela pessoa que a empresa tanto procura. E é muito doido isso, que realmente acontece bastante. O candidato, ele manda uma mensagem depois, não, obrigado pela entrevista e tal, fico no aguardo, caso não dê certo para essa vaga, estou à disposição para novas oportunidades. E daí, sempre quando surge uma nova oportunidade, você sempre, opa, tem aquele cara lá que faz a mesma função, né? Vou lembrar dele. Então, assim, às vezes mesmo antes de abrir uma vaga, eu já tenho 2, 3 candidatos, assim, em stand-by que eu gostei na outra entrevista, por questão da entrevista ter ido muito bem, questão de até no pós ter agradecido, ter se mostrado a pessoa que tá ali à disposição, então isso conta bastante. Se fazer ser lembrado, né? Exato. Exatamente. Às vezes a gente nem sempre é aprovado na primeira entrevista, às vezes até na segunda, mas essa coisa de se fazer lembrado é bem importante pra gente que trabalha com muitas pessoas por dia, né? Exato, então... Se fazer lembrado hoje eu acho que é bem importante. É até engraçado que eu recebo mensagens no marketing também, perguntando, tipo, eu fiz uma entrevista e eu queria saber do retorno, ou queria saber, né, o que eu posso fazer agora. E eu fico assim, gente, vocês podem aguardar o contato, né? Não tem muito mesmo o que fazer, mas acho que essa parte de ser lembrado é muito importante, né? Então, dar um agradecimento e ficar à disposição, né? A gente sempre tenta lembrar de dar retorno para os candidatos, porque isso é muito importante, né? Porque a pessoa tá ali ansiosa, atrás de um emprego. Só que acaba que muitas vezes, por alta demanda, um ou outro acaba escapando. Isso é uma coisa que assim, a gente sempre fala pro candidato. A gente vai mandar a mensagem de retorno, mas a princípio até a data X, se não der certo, você já pode
tá considerando, porque a gente entende que é algo muito importante pro candidato, mas... É um grande volume, né? É um grande volume, às vezes, entrevistas, então... A gente acaba... É uma loucura, mas é muito importante, né? É muito importante. Isso também acaba nos fazendo pecar, porque do outro lado tem uma pessoa, como o Thiago falou, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que a gente não sabe as condições que ela está vivendo, né? Então, ela está precisando daquela porta. Então, às vezes, a entrevista acaba aflorando uma esperança que aquilo é uma, vamos dizer assim, uma última, né, opção para ela. Não, eu vou aqui nessa entrevista, eu vou dar o meu melhor, e acaba que o recrutador não dá o seu melhor quanto ao retorno. Então, isso acaba sendo uma decepção muito grande também. Eu, como hoje analista, eu acho isso muito importante. Eu tenho, né, meus scripts prontinhos ali, sempre dou o retorno que possível. Por quê? Porque a pessoa, ela tem a necessidade dela. E nós não sabemos, né? Então, hoje, você se colocar no lugar de alguém, das pessoas, né, terem empatia, faz total diferença. Eu já participei de vários processos que eu ficava nesse momento de aguardo. Exato, e eu me também. dava ansiedade, e eu ficava assim, não, tem até a data X, e daí passava dessa data, eu ou seguia em frente, ou eu mandava uma mensagem, tipo, Oi, gente, né? Só pra ter um retorno mesmo, porque... Sim. É realmente bem difícil. Oi, tem algum retorno? Aí, às vezes, até a pessoa não responde. Então, isso, pra empresa, acaba ficando muito chato e muito negativo, né, em nome da empresa, porque hoje eu estou como Andressa, mas eu estou representando a agilidade. Então, numa próxima entrevista, a pessoa não vai lembrar da Andressa, ela vai lembrar da agilidade. Não, eu não indico agilidade porque, né, não fui bem respondida, não me atenderam com a devida, vamos dizer assim, a devida recepção, né? A minha entrevistadora, a minha recrutadora, ela não conversou direito comigo, foi super grossa, então isso faz total diferença. Então, hoje, na minha mente, na minha posição que estou, me encontro como analista, então eu represento uma empresa. Então, da mesma forma que a pessoa se vende, eu estou vendendo a vaga, né? Então, isso faz total diferença. E o nome da empresa também, né? Sim. E vocês têm algum exemplo ou uma história de um processo seletivo ou de algum candidato que marcou vocês? Eu tenho. Eu atuei, né, no varejo, então, na área do recrutamento e seleção, onde uma senhorinha de 63 anos, se eu não me engano, ela estava aposentada e ela já era ex-colaboradora. E ela voltou lá, né, com o currículo escrito à mão, que a neta dela fez para ela. Então, assim, ela levou até mim, né? Ela falou, olha, eu posso pular aqui, eu posso fazer o que vocês acharem, porque eu sou a pessoa ideal. E lá eu tinha duas pessoas jovens de 20 e 25 anos, quem saiu melhor, a de 63 anos. Né? Então, assim, aonde a gente passou salário, benefício, para ela estava tudo ok, porque ela queria trabalhar. E aonde as pessoas ali, né, de seus 20, 25 anos... mas trabalha final de semana, tipo, já colocava um empecilho à frente. E ela não, então, ela foi com objetivo. E isso marcou muito a minha trajetória, assim, profissional, que eu carrego comigo até hoje. Nossa, eu tenho algumas, assim, na verdade. Mas uma que aconteceu mais recente foi um rapaz que eu marquei entrevista com ele, 8 horas no outro dia. E eu cheguei na empresa e ele tava lá na frente. Eu falei, nossa, mas a gente marcou online, né? Ele, putz, é que eu fui roubado ontem e eu vim pra cá. Eu entrevistei ele, gostei muito. Ele falou, esse é o número da minha mãe. Manda mensagem que eu vou responder por lá. Aí eu, beleza, mandei pra empresa, foi aprovado. Aí mandei mensagem, não tive retorno. Não tive retorno. E eu falei, putz, eu tentei mandar um e-mail pra ele, ele não respondeu. Procurar ele no LinkedIn, não consegui responder. Ele não me respondeu. E acabou que outro candidato foi aprovado. Ele apareceu outros dias depois, atrás da vaga que ele tinha, que a mãe dele tinha sido roubada dessa vez. Que ele falou, nossa, não perdi, né, e tudo mais. E daí eu abri uma outra vaga, e eu chamei ele, conversando tudo por e-mail, assim, porque ele tava sem celular, por e-mail, mandei pra empresa, a empresa adorou ele e seguiu com ele. Então... marcou bastante, porque era um cara que realmente queria muito trabalhar, né? Porque ele poderia facilmente, putz, foi roubado, tem entrevista amanhã, nem vou nesse negócio, assim, sabe? Ele poderia ter feito isso na outra oportunidade que ele perdeu, ele poderia ter desistido, mas o cara continuou ali firme e me marcou muito na entrevista também, que
foi um cara que se mostrou proativo, tinha competência para vaga, tinha até além. Sim. E mostrou muita vontade de trabalhar, né? Eu acho que quando a gente sente quando a pessoa tá com a Sim. necessidade de trabalhar, né? Então, quando a gente sente isso, a gente realmente quer ajudar. Então, a gente sempre dá um jeito. Falando a respeito, né, desse candidato que o Thiago falou que ele foi assaltado, eu já vivi uma situação dessa, que eu estava indo, né, em uma entrevista, a pé, caminhando assim no meio do mato, onde eu moro, e eu fui assaltada, 11 horas da manhã. E eu estava indo para aquela entrevista, só que eu tinha um celular e um sonho, né, e um currículo na bolsa. Então, né, só para compartilhar minha história, eu entrei em contato com a empresa e eu expliquei a situação. Eles não entenderam a situação e não me contrataram. Então, fiquei muito triste, né? Mas acredito que não era para ser o momento. Fiquei com o prejuízo, mas consegui, né, me reerguer. Mas quando você está, vamos dizer assim, em busca daquilo, você almeja aquilo, você tem que ir atrás, independente, né? E foi uma situação eu fiquei em choque na hora, mas consegui me restabelecer e aonde eu fiquei ali no varejo por 3 anos, né, atuando, e foi tudo só sucesso, né? Ficou no lugar onde você tinha que ficar. Isso, exatamente. Aí, ó. Exatamente. Mas, Thiago, pode contar mais sobre as histórias? Se você tiver mais algumas. Não, teve um rapaz também que a gente contratou, não sei que fim deu depois, né? Mas foi um menino que ele veio lá de Manaus, se eu não me engano. Era alguma cidade próxima, assim, que era uma cidade bem pequena, que ele trabalhava desde os 15 anos ganhando R$ 500, assim, sabe? Ele por mês e era carregando caixa, assim, de 50, 60 quilos de cimento, coisa assim. E, nossa, coitado, trabalhava um monte. Você via, assim, que era um rapaz muito novo, ele tinha 17 para 18 anos e só que, assim, você conseguia ver na cara dele que, assim, já era um rapaz que trabalhou muito, assim. Ele veio pra Curitiba, ele nunca teve experiência registrada, só era sem registro em carteira. Ele falou, viu, queria oportunidade de trabalhar e tudo mais. Eu consegui uma vaga de auxiliar de carregamento pra ele. Aí mandei ele pra lá. E pra esse tipo de vaga, as pessoas não são tão empolgadas, né? A pessoa vai tipo, beleza, tem que trabalhar, vou trabalhar carregando caixa, é isso. E quando ele foi aprovado, foi muito engraçado, porque ele mandou mensagem super feliz. Ele falou, viu, é que assim, eu também não sei ler muito bem. Você consegue me ajudar em relação ao contrato e tudo mais? Eu falei, tá, consigo. Aí vi lá e assim, consegui ajudar ele ficou super feliz no dia do exame, ele mandou foto ele indo no exame médico, falou, nossa, olha o tamanho da estrutura, nossa, eu nunca tive isso antes, sabe? E esse é um trabalho super leve pra ele, que era carregar umas caixinhas que vem na esteira, então pra ele ia ser muito tranquilo. Então, tava super feliz, assim, pra vaga. Eu falei, não, porque eu já vou começar um curso aqui, porque eu quero crescer na empresa e tal. E pra mim foi muito marcante, assim. Foi bem... Essa foi uma das minhas favoritas, assim, porque o Piá saiu da cidade dele com R$ 2.000 pra ficar aqui em Curitiba, é o que ele tinha guardado, e eu consegui, tipo, dar uma oportunidade pra ele ficar ainda mais, sabe? Fiquei bem feliz. Thiago, e na parte comportamental, o que faz o candidato se destacar? Olha, eu acho que a pessoa sendo muito proativa na entrevista, principalmente, a pessoa... A gente já falou sobre isso, né? Que é se vender muito bem. Mas é se mostrar curiosa em relação à empresa, em relação à vaga, perguntar a questão das atividades. Porque como eu já tinha falado, a gente consegue perceber quando a pessoa está precisando de um trabalho, mas a gente consegue perceber também quando a pessoa está muito interessada. Então, claro, vai ter vagas que você não vai estar tão interessado assim, né? A gente precisa trabalhar às vezes. Mas você mostrar o mínimo de interesse, você já sai na frente de muita gente. Eu já fiz algumas entrevistas no período que eu estava desempregado, apareceram 3 oportunidades assim que eu consegui escolher para vagas que estavam um pouco acima do que eu tinha, né, de experiência, mas foi só por habilidades comportamentais, assim, de expressar curiosidade pela empresa. Isso mostra pra gente que a pessoa tem o mínimo de vontade para estar ali na empresa, sabe? E assim, até a Andressa falou da questão da senhora de 63 anos e dos jovens de 20 e 25. E a gente consegue perceber uma diferença de geração também, né? Uhum. Assim, o que vocês percebem da geração mais nova, assim, que tá vindo? Olha, eu acredito que, né, falando por mim, não por empresa, mas por pessoa, né, meu pessoal, acredito que a geração que tá vindo hoje, ela tem que se dedicar mais, né, mostrar mais ali, não, eu estou aqui para isso, eu vou fazer isso. E não
mas é isso? Tipo, você acaba deixando, entendeu? Isso nas atividades do dia a dia, nas atividades do trabalho. Então, buscar ser mais ativo. Claro que essa geração que a gente tá vindo é cada vez mais um mais rápido que o outro. Internet tá muito acelerado, entendeu? E às vezes a gente acaba que não consegue acompanhar. E isso é normal. Mas da geração de hoje para das antigamente, né? Há 50 anos atrás. Até 20 anos atrás. Uns 20 anos atrás, ali, as pessoas arregaçavam as mangas e iam, né? Elas iam em busca dos seus objetivos, sendo eles árduo ou não, sendo eles fácil ou não. Então, elas almejavam por aquilo e buscavam aquilo, que nem o exemplo que o Thiago falou do menino, né? Que veio de longe, né? E ele pegava caixas lá, caixas de quilos lá, então... Para você ver o exemplo, né? Hoje, se você colocar um trabalho de segunda a sexta, todo mundo quer. E se você colocar um trabalho de segunda ou 12 por 36, as pessoas já... Ai, mas eu tô cansada, sabe? Então, você vê o real interesse das pessoas, né? Claro que nenhum trabalho é fácil, mas você é aquilo também. Você se dedicar, você fazer curso, você estudar, buscar conhecimento... E isso faz total diferença lá na contratação e numa vaga específica que você busca. Mas a geração de hoje é isso, né? Você tem que buscar, almejar, estudar mais, porque, né, cada dia a IA tá aí para fazer o que bem entende e nos auxiliar, mas também, né, a gente também tem que entender que ela é para auxiliar o nosso, né, nossas buscas ali e não fazer por nós. Então, exatamente. Assim, a geração atual, assim, e eu me enquadro nela, né, ainda, mas eu acredito que é uma geração que é muito imediatista no sentido de, entrei numa empresa, tô trabalhando muito bem faz 2 meses, eu quero um aumento salarial, eu quero subir, né? 2, 3 cargos acima, assim... Querem pra ontem, né? Dificilmente isso vai acontecer, sabe? Então, eu entendo que a geração atual tem um papel importante no sentido de que eles questionam mais a questão das condições de trabalho. Eu acho que isso é importante, né? Porque tem muito trabalho que... Não vou dizer que não deveria existir, mas assim, que paga muito pouco para os funcionários. É quase que... Assim, enfim. Pouco valorizado. Pouco valorizado, exatamente. Então, claro, a gente sabe que existe isso, mas é assim que é o mundo, né? A gente tem que aceitar e tentar lutar com as nossas armas. Mas assim, agora a questão de geração, tem empresas que hoje preferem contratar pessoas mais velhas e capacitá-las do que pegar a gente mais nova, porque não tem a pegada, assim por dizer. A pessoa vai entrar, vai trabalhar de qualquer jeito, vai... Enfim, entregar de qualquer jeito. Vai entregar de qualquer jeito, exatamente. Então, acaba que muitas das empresas estão priorizando pessoas mais velhas. Ou a pessoa mais nova, que é muito talentosa, muito dedicada, essa pessoa é quase que um ouro, assim, para a empresa. Porque é uma pessoa que tem todo o conhecimento de tecnologia, pessoa que tem facilidade para lidar, enfim. É uma pessoa que é muito valorizada. Mas, em via de regra, assim, as empresas preferem pegar pessoas mais velhas por conta disso, porque são pessoas mais estáveis, assim por dizer. E para a empresa gera um custo muito alto a questão da rotatividade. Então, entrou, ficou 3 meses, tchau. Uma pessoa que ganha R$2.000 gera de lucro para uma empresa R$14.000, assim, quase. Questão de treinamento, questão de outra pessoa ter que cobrir. Uniforme, tudo é um custo enorme. Então, por isso que eles priorizam pessoas mais velhas. Então, pessoas mais novas aí aguentem ficar um aninho na empresa, que isso é visto com bons olhos. E até em um ano eles vão escalando e conseguindo. Aí um ano já é um tempo de você, dependendo da empresa que você tá, você conseguir subir de cargo. A maioria das empresas que tem plano de carreira geralmente de 6 em 6 meses, que você consegue participar de um processo seletivo. Então, assim, tem bastante oportunidade, mas o pessoal não tem paciência nem para ficar 6 meses na empresa. Então, entrei numa vaga de logística, vou imaginar. Quero subir para coordenador, né, interno, só que eu sou um auxiliar de carga e descarga. Fica 6 meses, vê como é que é a questão para subir de cargo, faz um curso aqui e ali, vai subindo aos poucos, sabe? Conhecer não dá pra... também sobre a empresa, porque você ser muito precoce e achar que você sabe tudo, ninguém sabe tudo. Né? Então, isso faz total diferença. Entender os processos da empresa é muito bom, então... Quando você entende os processos da empresa, você entende um pouco de tudo
e entende o funcionamento da empresa, e isso vai te agregar caso você seja selecionado para uma possível promoção. Então isso conta bastante. Eu acho que muito das redes sociais também afeta essa geração, né? Sim. Porque a gente acorda e vê pessoas que estão das 8 às 9 tomando café e depois vão pra academia. Isso, acaba e que impactando, tem esse né? tipo de vida e que não é a realidade de muita gente, né? Pois é. Então acaba assim que às vezes essa geração acho que vem com uma ideia diferente, assim, e que tá certo, que você falou, a gente tem coisas que a gente tem que lutar e mudar, né? Falar sobre burnout, sobre saúde mental no trabalho, Total. são coisas que a gente precisa Dá mais evidência. ter um foco, estar em evidência, mas a gente sabe que não é a realidade. Até a gente estava comentando, né, de empresas assim que não valorizam nada o funcionário. Então, as pessoas elas têm que estar com essa cabeça meio aberta de que o mundo não é o que tá ali na rede social, né? A gente... Sim. E a grande maioria, inclusive o que a gente vê na rede social, não é 1% da maioria das pessoas. Então, assim, a gente segue um monte de famoso lá que tá numa bolha e acaba que a gente esquece do mundo real, né? Isso afeta bastante Você acaba criando uma imaginação, uma história que não é tua. Que é a tua realidade é levantar cedo, das 8 às 18, dentro de uma empresa, ou, né, do segundo turno. Então, isso também acaba afetando, né? Poxa, mas por que né, um exemplo, um artista X, né, 3 horas da tarde tá na praia e eu não? Então, almeje por isso, né? Para não precisar você ficar mais anos e anos naquela empresa, mas sim fazer um papel ali, né? Ter uma carreira sólida, se comprometer e almejar, né? Alcançar. Isso, exatamente. Às vezes vai alcançar aquele estado, mas exatamente. vai Uma mais condição conforto, financeira melhor, né? Um conforto, né? Eu acho que falta um pouco de planejamento, né? A gente querem muito tudo pra agora, que o cara já tá ganhando 30 mil reais por mês com 30 anos de idade, e assim... Não é. Muito precoce, né? Então, tipo, tudo pra ontem. Ter um planejamento a longo prazo, tá? Eu não ganho isso, mas eu quero alcançar tal cargo daqui X anos. Então, assim, pensar a médio e longo prazo, assim, costuma fazer a pessoa ficar minimamente estável na empresa, porque ela tá ali, mas ela tá ali por um objetivo maior, às vezes, entendeu? Às vezes pra conseguir mais experiências, pra crescer, enfim, vai de cada um. A gente tem que entrar na empresa e já ter os nossos objetivos pessoais, Exato. né? Senão... Até os objetivos dentro da empresa mesmo, né? Porque não, às vezes você entra na empresa e no primeiro dia você já saca, putz, isso aqui tem um problema. Então, o que eu posso fazer para tentar resolver esse problema que esteja dentro da minha alçada? E você vai lá e faz. E isso destaca bastante as pessoas dentro da empresa. E digamos que não destaca, pelo menos você tem o que colocar no teu currículo que vai fazer diferença. Então, é isso. E é aquilo, né? Às vezes vai estar só no currículo, mas é aquela experiência que você ganhou e que em outra empresa você já vai entrar sabendo fazer e vai se destacando cada vez mais, né? Conhecimento nunca é demais. Exatamente. Thiago e Andressa, muito obrigada pela participação. Obrigada pelos insights que a gente teve aqui hoje. Foi incrível o bate-papo. E para você que nos ouviu até aqui, a gente te deseja muito sucesso nos processos seletivos e até o próximo Liderágil. Tchau, obrigada, Tchau, até mais. gente. Obrigado.